Olá, eu sou Roberto Tixman e gostaria de comentar alguns aspectos da produção da capa da revista Famecos. Aqui a gente pode ver a capa um pouquinho maior, com alguns detalhes a mais, e nessa capa eu quis explorar, a partir do briefing que foi passado, dos artigos, justamente uma série de aspectos de ambiguidade visual, ou seja, a sugestão de vários espaços, várias situações de movimento, sem que você, enquanto espectador, enquanto leitor da capa, conseguisse ter bem certeza de onde essas fronteiras estão se estabelecendo. As coisas começam a ficar mais interessantes quando a gente começa a ver de onde essas imagens vieram. O fundo da imagem, que a gente pode ver aqui, e fica bem em destaque aqui, ele tem um início justamente durante a Intercom 2013, que foi em Manaus, na região norte. Essa aqui é uma cena da cerimônia de abertura da Intercom, que foi no Teatro Amazonas, um dos pontos mais bonitos de urbanismo de Manaus, no Teatro do Ciclo da Borracha, do início do século XX. E no Teatro Amazonas houve toda uma mistura de cultura erudita pelo espaço e cultura popular, como os bois Garantido e Caprichoso. No caso aqui é o boi Garantido que está fazendo a sua apresentação, e a gente também teve danças e música e todo um espetáculo da cultura local, essa cultura de mescla entre o colonizador, o nativo, o escravo e todas as etnias que se misturaram aí. Pois bem, um dos aspectos mais fascinantes de Manaus, além desse aspecto cultural e de miscigenação, é também um aspecto da natureza. E quando a gente vai observar, também tive a oportunidade de fazer alguns passeios, é muito fácil quando você vai fazer um passeio por um igarapé, um pequeno canal lateral ao rio Negro, como nesse caso dessa imagem aqui, é muito fácil você apontar a câmera e ter uma imagem que parece saída de um documentário de natureza, certo? Tudo é absolutamente, instantaneamente legível. O céu, o rio, a canoa, a mata, ali você pode não saber o nome das árvores, mas seguramente você já viu imagens semelhantes a essas várias e várias vezes ao ver vários e vários documentários, filmes, matérias jornalísticas, propagandas que evocavam a floresta de alguma maneira. De uma certa maneira, a floresta tem um repertório de imagens construídas dentro da nossa cabeça. E o que acontece? Bem, essas cenas aí da floresta, eu daqui a pouco comecei a prestar atenção, depois de fotografar algumas dezenas, centenas de fotos, fazer vários minutos de vídeo dessas cenas mais óbvias, que são impressionantes e dão a medida do vigor da natureza naquela região. Comecei a perceber que se você desviava um pouco a lente, você começava a ver que todo aquilo que parecia óbvio começava a se desconstruir. Então aqui tem um outro trecho de um igarapé, na verdade quase uma pequena prainha, vocês veem a imagem ficando mais clara em direção ao topo dessa fotografia. Ali está chegando numa prainha de areia branca, e ali tem todos os reflexos da copa da árvore e tudo transformado num belo plano abstrato. E essas abstrações começaram a chamar a minha atenção. Daqui a pouco eu comecei a ver abstrações e alguma espécie de geometrizações e a beleza dessas curvas, quando você não prestava atenção na árvore inteira, mas prestava atenção em pequenos detalhes das formas delas, por absolutamente toda parte. E isso aí começou a aproximar essas imagens aí justamente não da sua leitura enquanto gestalt, ou seja, não da leitura da árvore enquanto alguma coisa inteira, mas justamente de uma leitura mais gráfica, começar a perceber as formas que formam a árvore. E isso aí começou a me lembrar de uma série de produtos culturais e de coisas artísticos que eu vi que sempre eu gostei muito. Por exemplo, o filme Berlim, Sinfonia da Grande Cidade, de 27, ele começa justamente com um plano do rio Spree, o rio que banha Berlim, e a visão da cidade não é da sua pujança, na época ainda
pré-Segunda Guerra, pré-nazismo, é a imagem do moderno. Então aquele rio que banha a cidade se transforma nessa abstração de velocidade, que daí já era da máquina, do futurismo. Então, o que é o moderno aí da cidade? Ele é mostrado por abstrações primeiro e depois a gente vê a cidade. Isso sempre me marcou muito nesse filme. Da mesma maneira, no Museu Orangerie, em Paris, é absolutamente impressionante ver as ninféias, porque elas justamente são imagens extremamente grandes, maiores do que um outdoor, para vocês terem uma ideia, onde não há certeza da orientação, certo? Onde há uma sensação de paz que lhe envolve quando você olha para elas, porque daqui a pouco a experiência sensorial de ver esses quadros é de uma desorientação total. Você não sabe se você está vendo o céu, o reflexo do céu, o que é o resto de uma copa de árvore, o que são folhas que flutuam na superfície da água. A experiência de Monet ao fazer isso era justamente desorientar o espectador e, dessa maneira, acabou dando origem a várias questões de abstração que percorrem todo o século XX e parte do XXI. De qualquer maneira, um pouco disso começou a pipocar pela minha cabeça enquanto eu andava pelo Rio Negro, e eu comecei a enxergar várias abstrações nas marolas que a lancha fazia pelo rio, e isso começou a ficar muito interessante. Vocês podem observar nessa imagem aqui da pasta onde as fotos foram capturadas, que é a diferença de poucos segundos entre todas elas, e foram várias dezenas de imagens abstratas. Para essa capa eu comecei a pensar como abordar a questão de tratar mais uma vez desse briefing de artigos sobre comunicação e os vários questões do campo da comunicação, da tecnologia, da cultura, e surgiu a ideia que não representar de uma forma tão concreta, mas buscar no abstrato, seria uma forma de apelar ao espectador para que ele completasse essa imagem, para que nesse jogo de leitura do ambíguo fosse feita também um convite à interpretação do espectador, assim como cada autor interpreta seus problemas de pesquisa por um caminho que é a sua trajetória acadêmica. Entre todas essas imagens, para fazer a capa, então, eu escolhi uma delas, que é essa aqui mostrada numa abertura um pouquinho maior do que a gente vê na tela final, lá na capa final. Eu acredito que é uma imagem que tem uma beleza grande aqui, embora totalmente abstrata. A gente olha para ela e exatamente ela pode sugerir tudo, pode não sugerir nada, às vezes pode até ser difícil de perceber que isso são ondas em um rio, mas esse era parte da brincadeira. A partir disso aqui, foi feito então um pequeno recorte para desorientar ainda um pouquinho mais o espectador. Vocês podem ver que saiu a parte de cima, que dava uma certa sensação de horizonte, foi cortado isso, cortado um pouquinho embaixo, foi tratado um pouquinho as cores, mudado um pouquinho os contrastes, e a partir daí eu comecei a explorar exatamente o que poderia ser feito com a capa. Como uma forma de fazer o olhar do espectador saltar pelo quadro e chamar a atenção dele para diferentes pontos, mesmo sem que eles tivessem um destino tão pré-determinado assim, eu escolhi colocar essas bolas de cor espalhadas de uma forma que elas, bem, simplesmente parecessem puxar o seu olho em diferentes sentidos, de modo a criar uma sensação de movimento, mesmo nessa imagem estática. E as bolas são transparentes basicamente para não ocultar a beleza da foto por baixo também. Para complementar e deixar ainda um pouco mais dinâmico, brincar um pouco com a sensação de completo e incompleto que esses movimentos trazem, também adicionei algumas linhas horizontais e verticais, algumas linhas retas ali, com alguns detalhes. E vocês podem observar também que também teve um pequeno detalhe de filtro sobre as marolas, que em alguns pontos elas revelam um caráter um pouco pixelizado, um pouco quadriculado, que é também uma alusão a toda a digitalidade da comunicação atual. E a partir daí começou a exploração de formas humanas. Eu fiquei um bom tempo com a imagem nesse estado aqui, sem saber exatamente como resolvê-la. Ela parecia estar no caminho, mas não parecia estar
completa. O que faltava, certo? O que faltava basicamente eram algumas formas humanas, porque elas são verdadeiros vórtices, são verdadeiros ímãs para a atenção das pessoas. As pessoas adoram olhar para formas humanas porque, bem, também são humanos como essas silhuetas. E isso aí daria uma dinamização maior ainda à imagem. Além de quando você vê uma forma humana, você também cria uma relação projetiva do tamanho que ela tem, do tamanho daquele cenário e do espaço em volta dela. Então, se houvessem pequenas pistas que tornassem a interpretação dessas formas algo interessante, valeria a pena ir colocando elas ali, as pessoas leriam pequenos nichos de espaço ao longo de toda essa imagem. E foi isso que eu fui fazendo. Busquei imagens de domínio público que pudessem ser colocadas aí, e a partir daí foram sendo escolhidas várias e várias imagens. As desproporções entre elas são intencionais, são justamente motivadas por essa ideia de criar não apenas um espaço, mas um espaço ambíguo nessa capa. E depois de mais um tratamento de imagem, uma modificação ali dos contrastes para facilitar a leitura dessas silhuetas, não deixar tão opaco, mas chamar um pouquinho adiante, e colocar por último, a última coisa que entrou na última hora de trabalho foram esses 3 quadradinhos aqui, que eu senti que ainda faltava alguma coisa para servir como uma espécie de moldura. Parecia que a imagem escorria por cima do quadro, e esses pontinhos, eles justamente foram dar essa sensação assimétrica de alguma permanência dentro do quadro. E aqui está a capa pronta, publicada aí no nosso site. É isso aí, pessoal. Um obrigado.